Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 24 de abril. O presidente da Câmara, Arthur Lira, distribuiu hoje aos líderes da casa a pauta de projetos a serem votados nesta semana. Dentre eles está o que suspende trechos do decreto do saneamento publicado por Lula. Os artigos são os que tratam da regionalização dos serviços do saneamento, em especial um dos pontos centrais do decreto de Lula e alvo de maior crítica, a possibilidade de contratação direta de empresas sem licitação. A Câmara optou por incluir na pauta um projeto que suspendesse apenas trechos do decreto, e não ele inteiro, por considerar que, desse modo, evitaria maiores polêmicas com o governo. Mas, até a votação, é possível que os outros projetos já apresentados que sustam todo o decreto sejam incluídos. E centenas de grupos indígenas de todo o Brasil acampam em Brasília para o 19º Acampamento Indígena Terra Livre, durante o qual vão pedir ao governo federal a demarcação de territórios e a proteção de recursos ancestrais para proteger suas reservas de mineração e extração ilegal de madeira, entre outros crimes. Sob esta bandeira, os indígenas pretendem pedir ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a demarcação de territórios e a proteção de recursos ancestrais para proteger suas reservas da mineração e extração ilegal de madeira, entre outros crimes. Na verdade, Xingu, hoje em dia, ele está vivendo como se fosse ilha de floresta, né? Muita destruição em volta do nosso território. Essa é a nossa mensagem aqui para o governo, né? Para que eles cuidem também do meio ambiente, como a gente, né? Povos indígenas. De acordo com a Agência Brasil, estão previstas atividades como plenárias e marchas pelas ruas de Brasília para protestar contra os projetos de lei considerados por eles como anti-indígenas. Um exemplo é o PL 191 de 2020, que permite a mineração em terras ancestrais. Hoje estão com expectativa muito, com esperança de que a gente vai proteger muito o nosso território, nosso mato, que eles vão oferecer mais recursos para projetos, né, para mais sustentável, né? Isso que a gente espera, né? Sei que o anterior governo ele foi muito ruim para nós. São esperados mais de 6.000 indígenas na 19ª edição do Acampamento Terra Livre. O evento é organizado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e construído em conjunto com 7 organizações de base. A Shein, gigante asiática de e-commerce, fechou parceria com empresas de tecidos de Minas Gerais. Na semana passada, a empresa chinesa anunciou um investimento de 750 milhões de reais no Brasil. A divulgação da parceria entre empresas brasileiras e a chinesa Shein aconteceu depois de um acordo de investimento firmado com o governo federal para os próximos anos. A ideia da companhia é estabelecer uma rede com fabricantes do setor têxtil no país. Segundo o documento publicado, o memorando assinado com a Shein envolve o financiamento da varejista asiática para reforço de capital de trabalho das companhias brasileiras. Inclui ainda contratos para exportação de produtos para o lar e esforços para que 2.000 dos confeccionistas das empresas brasileiras passem a ser fornecedores da asiática para atendimento do mercado local e regional. A varejista pretende fornecer tecnologia e treinamento a fabricantes brasileiros para que eles atualizem seus modelos de produção e adotem um formato sob demanda da companhia asiática. A ideia é tornar o Brasil um polo mais moderno de produção têxtil e de exportação para a América Latina. Segundo a empresa de e-commerce, cerca de 85% de suas vendas no Brasil devem ser de fabricantes e vendedores regionais até o final de 2026. As medidas surgem após a polêmica em torno da ação do governo para pôr fim à isenção tributária para encomendas internacionais de até $50. O ministro Fernando Haddad disse que a plataforma se comprometeu a aderir ao plano de conformidade da Receita Federal e normalizar as relações com o Ministério da Fazenda. Segundo a pasta, o chamado Digital Tax, imposto digital, vai ser aplicado dentro de uma solução administrativa e negociada. O Ministério informou que a plataforma assumiu o compromisso de absorver os custos de adequação sem repasse aos preços finais.
O ministro também sinalizou que uma solução de conformidade avança junto a outros grandes players do e-commerce, como AliExpress e Shopee, que já tinham se manifestado favoravelmente à adequação às leis e à ordem tributária do Brasil. E nos destaques internacionais, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse hoje ao Conselho de Segurança das Nações Unidas que o mundo chegou a uma situação mais perigosa do que durante a Guerra Fria. Lavrov liderou uma reunião sobre multilateralismo e a Carta Fundadora da ONU, porque a Rússia detém a presidência rotativa mensal do órgão de 15 membros em abril. E o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse neste domingo que Moscou não perdoará os Estados Unidos por se recusarem a conceder vistos a jornalistas que deveriam acompanhá-lo na sede das Nações Unidas. A Rússia assume este mês a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU, que todo mês é assumida por um país diferente, seja membro permanente ou não, em ordem alfabética. Antes mesmo de tomar posse, uma polêmica já se instaurou. Neste domingo, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que Moscou não vai perdoar os Estados Unidos por se recusarem a conceder vistos a jornalistas que deveriam acompanhá-lo à sede das Nações Unidas. Um país que se diz o mais forte, mais inteligente, livre, se acovardou. Fizeram uma coisa estúpida e provaram do que valem suas declarações de liberdade de expressão e acesso à informação. O Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou que costuma conceder vistos aos delegados russos para os eventos da ONU, mas justificou os prazos para processar os pedidos, referindo-se às restrições impostas ao pessoal da Embaixada Americana em Moscou, cujo número se viu bastante reduzido desde o início da ofensiva militar na Ucrânia. O conflito entre o exército e paramilitares no Sudão chegou hoje ao 10º dia e desperta cada vez mais a preocupação da comunidade internacional. O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, afirmou que Washington teme a entrada do grupo paramilitar russo Wagner nos combates. O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, anunciou que mais de 1.000 nacionais do bloco foram resgatados. Países como Estados Unidos e China, importante parceira comercial do Sudão, também efetuaram a retirada de seus cidadãos. Apesar do resgate em massa de civis, o emissário das Nações Unidas para o país do leste africano, Volker Perthes, vai permanecer em território sudanês. Em pronunciamento nesta segunda-feira, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alertou que o conflito no Sudão pode se espalhar para toda a região. Desde o início do confronto em 15 de abril, centenas de pessoas foram mortas e milhares sofreram ferimentos. A violência deve parar, sob o risco da deflagração de uma catástrofe que pode atingir toda a região e até acima. Já o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, afirmou que os Estados Unidos temem que o grupo paramilitar russo Wagner entre no conflito. A organização de mercenários liderada por Yevgeny Prigozhin está presente no continente africano. Temos um grande receio sobre a participação do grupo de Prigozhin, o Wagner, no Sudão. Ele atua em vários países da África e é um elemento que, quando adicionado, traz consigo mais mortes e destruição. Mesmo com os apelos internacionais, uma trégua entre os generais Abdel Fattah al-Burhan, líder do exército e de fato do Sudão, e Mohamed Hamdan Dagalo, comandante das Forças de Apoio Rápido, parece distante de acontecer. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 420 pessoas morreram e pelo menos 3.700 ficaram feridas até o momento. O Alto Comissariado da ONU para Refugiados informou que entre 10.000 e 20.000 pessoas haviam cruzado a fronteira com o vizinho Chad, país a oeste do Sudão, até quinta-feira passada. E olha só, exploradores de águas profundas localizaram os destroços de um navio japonês que afundou durante a Segunda Guerra Mundial, perto das Filipinas. Exploradores de águas profundas localizaram a embarcação, na qual morreram mais de 1.000 prisioneiros, a maioria australianos, a mais de 4.000 metros de profundidade no Mar da China Meridional. A descoberta foi feita após 12 dias de buscas com o auxílio de um drone subaquático com sonar. De acordo com a Silent World, o navio deve ter sido atingido por 2 torpedos e então partiu-se em 2, com a proa e a popa a cerca de 500 metros uma da outra no fundo do mar. O naufrágio é uma das piores tragédias marítimas da Austrália, com cerca de 1.060 pessoas de 14 nacionalidades mortas, incluindo 979 australianos, dos quais 850 eram militares. O navio foi afundado em 1º de julho de 1942 por um submarino americano, cuja tripulação não sabia que transportava prisioneiros de guerra.
Nem objetos, nem restos humanos serão retirados em respeito às famílias das vítimas. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá.